Oi, gente. Dando continuidade a esse assunto maravilhoso que é títulos de crédito. Antes de começar o conteúdo da aula de hoje, eu queria trazer algumas classificações, alguns conceitos que foram trazidos na aula passada, tá? Gente, na aula passada a gente viu o conceito dos títulos de crédito, né? Nós vimos o conceito, o que é um título de crédito. Esse conceito no nosso código, o código adotou o conceito de Cesare Vivante, né? Esse conceito ele está no nosso artigo 887 e ele diz que título de crédito é o documento necessário ao exercício de direito literal e autônomo nele mencionado, tá? Ele ainda diz que emitida em conformidade com a legislação específica de cada tipo ou espécie. Tá? Esse é o conceito do nosso artigo 887. Nesse artigo, a gente tirou os princípios, né? Que são os princípios dos títulos, princípios principais dos títulos de crédito, né? Que é a necessidade de ter um documento, né? Então, o princípio da cartularidade, o princípio da literalidade, direito literal e autônomo, autonomia das obrigações. Então, nós vimos os princípios dos títulos de créditos e nós vimos também a classificação, né? A gente viu que os títulos de crédito eles obedecem uma classificação específica e peculiar, né? A partir de alguns requisitos. Gente, ó, sobre esse assunto, na nossa próxima aula ao vivo, eu vou trazer um organograma onde torna bem fácil e bem interessante da gente assimilar esse conteúdo, decorar basicamente. Mas é porque em sala de aula eu faço ele no quadro, e aí eu confesso a vocês que eu não consegui ainda aprender a fazer organograma no computador, mas eu vou aprender nossa próxima aula ao vivo, próxima semana, eu prometo que eu vou trazer. Gente, bora lá. Mas em relação à classificação, tem duas classificações que eu gostaria de rever com vocês. A primeira é quanto à estrutura, que a gente viu que pode ser uma ordem de pagamento ou pode ser uma promessa de pagamento. Na ordem de pagamento, nós geramos três situações jurídicas distintas, né, que conferem direitos distintos a cada uma das figuras, que foi o sacador, que é o emitente, é a pessoa que emite o título, o sacado, que é contra quem o título é emitido, ou seja, a pessoa que vai promover o pagamento desse título é quem vai se obrigar a promover esse pagamento. E, por último, o tomador, que é a pessoa favorecido, é em favor de quem o título ele vai ser emitido. A gente viu que na promessa de pagamento, diferentemente, nós só temos duas figuras, que é o sacador, ou promitente, e o tomador, que é o beneficiário da promessa, né? Quem vai receber o valor, caso a promessa seja concluída, né? Gente, a gente viu que tem também a forma de transferência, né? Que é o título ao portador, aquele que circula pela mera tradição, e nós vimos o título nominal, né? Essa classificação é contra a forma de transferência, tá, gente? Gente, o título nominal, ele vai identificar expressamente o titular, né? E para acontecer a transferência, é necessário um ato formal. Esse ato formal, ele vai ser o endosso, quando o título for nominal à ordem, e atenção ao que foi falado lá passado, os títulos típicos, os títulos nominados, né? Que no Brasil sai basicamente a letra de câmbio, o cheque, a nota promissória e a duplicata, tá? E os títulos nominais não à ordem, tá? Que são os que são regidos totalmente, 100% pelo Código Civil, são os títulos não típicos,
eles são títulos não à ordem e que, em regra, eles vão ser transferidos, né? Eles vão circular através de uma sessão civil, tá? Essas duas classificações, elas são muito importantes para a nossa aula de hoje, tá? Então, vamos lá abrir os slides de hoje. Gente, conteúdo e forma dos títulos de crédito. Gente, veja só, no conceito do 887, que eu acabei de ler, que é o conceito de títulos de crédito previsto no nosso Código Civil, né? O título de crédito, ele é o documento necessário ao exercício de direito literal e autônomo nele contido, e ele somente vai produzir efeito quando preenche os requisitos da lei. Veja, até os títulos de modelo livre, que foram aqueles modelos, aqueles títulos de crédito que não têm uma forma amarrada, eles não têm uma forma fechada, determinada pela legislação. Ainda assim, esses títulos, eles vão ter algumas exigências, tá? Veja, a ausência das exigências, elas podem até tirar a validade do título, mas elas não invalidam o negócio jurídico que deu origem àquela obrigação, àquele título. Tá? Isso está no 888. Gente, requisitos essenciais do título de crédito, eles estão no artigo 889, são eles: data de emissão, indicação precisa dos direitos que confere e a assinatura do emitente. Vamos dar uma lida de novo no 889, porque em seu caput ele está trazendo os requisitos, né, que eu acabei de dizer. Então, data de emissão, indicação dos direitos, ou seja, o que é que aquele título ele está prevendo. E, por fim, a assinatura de quem está emitindo aquele título. Gente, é muito comum cair em prova. É indispensável a data de vencimento. Não é. O parágrafo 1º do 889, ele diz que, caso não contenha a data de vencimento, ele vai ser presumido um título à vista, tá? Também, se ele não tiver o lugar de emissão e o local de pagamento, também vai se presumir que tanto o lugar de emissão quanto o de pagamento, ele vai ser o domicílio do emitente, tá? Enfim, e aí o parágrafo 3º, ele traz também, a gente já falou dele na aula passada, que ele pode ser criado a partir do computador ou de meio técnico equivalente, desde que ele conste devidamente da escrituração do emitente. E aí nós estamos diante do assunto de escrituração contábil. Gente, então a gente já viu que ainda os títulos de modelo livre, ele possuem requisitos, né? Os requisitos não essenciais são resolvidos por presunções legais, ou seja, nós vimos hoje, acabamos de ver 2 exemplos, ou seja, o título que não tem data presume-se com vencimento imediato, e se não tiver a previsão do local, é o domicílio do emitente, né? Gente, o código ele também diz quais são as cláusulas que não pode prever, tá? Cláusulas proibidas. Atenção, nós estamos falando do Código Civil, tá? E aí, essa obrigação específica, ela é exclusiva dos títulos e nominados, tá? Os títulos atípicos. Títulos típicos, eles possuem algumas dessas exceções. Bora lá. Cláusulas de juros, proibitiva de endosso, a excludente de responsabilidade pelo pagamento ou por despesas, e aqui, dispensa a observância de termos e formalidades prescritas, e aqui exclua ou restrinja direitos e obrigações, tá? Gente, veja, isso está no 889, mas, por exemplo, o artigo 5º
da Lei Uniforme de Genebra, tá? Ele traz que é permitido, sim, haver cláusula, aí faltou até o aí, cláusula de juros em determinadas situações. Vamos dar uma lidinha no artigo 5º aqui da LUG. Eu vou postar para vocês, como a LUG ela é meio chata de encontrar no Google, eu vou postar um PDF que eu tenho dela, tá? Agora, no caso aqui, não quer abrir a lei mesmo. Deixa eu pegar o PDF. O PDF eu acho mais difícil de mostrar na aula, porque ele não pesquisa, eu acho, né? Não sei. Cadê que ele não está abrindo? Gente, numa letra, o exemplo do artigo 5º que permite a previsão de juros, tá? Numa letra pagável à vista ou a um certo termo de vista, pode o sacador estipular que a sua importância vencerá juros. É um exemplo de discordância entre os títulos nominados e nominados. Gente, o vídeo está travando. Eu vou fechar e recomeçar outro, tá bom?